Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois pela graça de Cristo Jesus nós estamos vivos. Louvado seja Deus por isso. A nossa leitura de hoje está no livro de Neemias, capítulos 4, 5 e 6. Vamos ao início então? Neemias, capítulo 4. Quando Sanbalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: "O que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas." Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, acrescentou: "Mesmo que só ergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Ó nosso Deus, diante disso, ouve-nos, pois estamos debaixo de grande humilhação e zombarias, e faz recair sobre a cabeça desses perversos o insulto que atiram contra nós para sua própria vergonha. Faz também que eles sejam levados como escravos para uma terra de cativeiro. Não perdoes os seus erros e pecados, nem apagues as suas afrontas e atitudes más, pois provocaram a tua indignação diante dos construtores." Enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quando, porém, Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod foram informados que os trabalhos de restauração nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defendermos deles de dia e de noite. O povo de Judá, então, começou a comentar: "Os carregadores estão perdendo as forças e ainda há muito entulho. Dessa maneira, não conseguiremos reconstruir as muralhas." E os nossos inimigos ameaçavam: "Antes que percebam qualquer movimento ou sequer possam nos acompanhar com os olhos, estaremos bem ali, no centro da cidade, e vamos liquidá-los e destruir todo o trabalho deles." Os judeus que viviam perto deles 10 vezes nos advertiram: "Cuidado, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós de uma vez." Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: "Não os temais de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades." Quando nossos inimigos descobriram que estávamos bem informados sobre todos os seus planos e que Deus tinha frustrado a sua trama sigilosa, todos nós retornamos à obra no muro, cada um para o seu trabalho específico. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens dedicava-se à restauração da muralha,
a outra metade permanecia atenta e armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os chefes e oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra empunhava sua arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada, a cinta, e assim construíam o que tocava o chofar, a trombeta, caminhava junto a mim para qualquer alarme que se fizesse necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais e a toda a população: grande e extensa é a obra, e nós, muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvirem o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, metade dos homens prontos para lutar, com suas armas à mão, desde o alvorecer até o pôr do sol. Naquela ocasião, eu também ordenei ao povo: cada um de vós, com o seu ajudante, permaneça em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus companheiros e os guardas que estavam comigo sequer trocávamos de roupa. O tempo todo permanecíamos atentos e de arma na mão. Neemias capítulo 5. Levantou-se então uma grande queixa popular, a partir dos homens e de suas esposas contra os judeus. Alguns comentavam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para nossa alimentação. Havia também os que desabafavam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, a fim de conseguir um pouco de trigo para comer. E outros que protestavam: tomamos dinheiro emprestado até para pagar o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue e nossos filhos são como os filhos deles, e mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. Na realidade, algumas de nossas filhas já estão servindo como escravas e não temos como evitar tal humilhação, porquanto nossas posses, terras e vinhas pertencem a outros. Assim que tomei conhecimento desses fatos e do clamor do meu povo, fiquei indignado. Fiz uma análise completa da situação e então repreendi severamente os nobres e os magistrados, declarando-lhes: estais cobrando juros dos vossos próprios irmãos. E por esse motivo convoquei uma grande assembleia contra eles e afirmei-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos próprios irmãos? Assim eles teriam que ser vendidos a nós outra vez? Eles, diante desta confrontação, não tiveram como responder e ficaram em silêncio. Então prossegui admoestando-os: o que estás fazendo é justo. Deveis agir sob a direção do amor, respeitoso para com nosso Deus, a fim de evitar a zombaria e a humilhação por parte de outros povos, nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus amigos também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo. Todavia, vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvei-lhes, pois, hoje mesmo, suas terras, campos, vinhas, oliveiras e todas as suas propriedades, bem como todo o valor em juros que cobrastes deles.
a 100ª parte do dinheiro do trigo, do vinho e do azeite. Então eles responderam: restituiremos tudo o que nos pediste e não exigiremos mais nada deles. Então convoquei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam de acordo com o que prometeram. Também sacudi o meu regaço, isto é, a dobra do meu manto, e exclamei: que de modo semelhante Deus sacuda da casa e dos bens de todo homem que não cumprir esta promessa, seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E imediatamente toda a assembleia exclamou: Amém, assim seja, e rendeu louvores a Yahvé, e todo o povo agiu exatamente como havia prometido. Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até o 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos do alimento que era destinado ao governador. Entretanto, os governadores anteriores, aqueles que me precederam, haviam colocado uma carga pesada de tributos e impostos sobre a população, tomando do povo todos os dias 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os servos passaram a oprimir e expoliar o povo. Contudo, por amor e honra a Deus, não agi desta mesma maneira para com a população. Ao contrário, dediquei-me pessoalmente à obra de reerguer esta muralha. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali e também se envolveram no trabalho, e não adquirimos nenhum pedaço de terra. Além disso, 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós sentavam à minha mesa para as refeições, como também os visitantes de outras nações ao redor de nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram servidas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso tomei do povo o dinheiro para alimentação que a posição de governador me garantia, pois observava quão demasiadas eram as exigências que pesavam diariamente sobre o meu povo, e orava: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus. Leva em conta tudo quanto tenho realizado em benefício deste povo. Neemias capítulo 6. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais em seus devidos lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: vem, vamos encontrar-nos em uma das aldeias da planície de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer-me algo mal. Por essa razão, enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Afinal, por que eu deveria parar minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Eles me enviaram esse convite 4 vezes e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Pela 5ª vez, Sambalate enviou o seu homem de confiança com uma carta aberta na mão, e nessa missiva estava escrito: comenta-se entre as nações e Gesem é testemunha que tu e os judeus planejais uma rebelião, por isso estás construindo os muros. Dizem também que desejas tornar-te rei deles e que, portanto,
nomeaste profetas em Jerusalém para proclamarem a teu respeito a seguinte mensagem: há um rei em Judá. Essas notícias inquietantes chegaram aos ouvidos do rei. Por isso, é bom que venha depressa e esclareçamos este assunto. Então mandei dizer-lhe: de tudo que dizes, nada corresponde à realidade. Tudo teu próprio coração é que o inventas. Porquanto todos eles procuravam atemorizar-nos, ameaçando: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará mais trabalho algum. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Um dia fui à propriedade de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que havia decidido ficar trancado dentro de sua casa. Ao chegar, ele rogou-me: vamos nos reunir na casa de Deus, à porta fechadas, porquanto eles virão para assassinar-te. Sim, virão matar-te nesta noite. Eu, todavia, lhe afirmei: deveria fugir um homem como eu? Alguém com minha responsabilidade deveria sair correndo e trancafiar-se no templo, tentando salvar a própria pele? Ora, de maneira nenhuma deixarei de enfrentar o problema. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciou essa profecia com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado o suborno de Tobias e Sanbalate. Eles o seduziram e o subornaram, a fim de que me assustasse e intimidasse, para que eu agisse da maneira como planejaram. Então caísse em pecado e eles tivessem como me difamar e ridicularizar-me diante do povo. Então orei: lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas que Tobias e Sanbalate estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia e de todos os demais pregadores que tentaram desesperar-me. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, pois reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus. Além disso, naquela época, os nobres de Judá mantiveram intensa correspondência com Tobias, que procurava responder atenciosamente a todas as cartas que recebia, porquanto muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, considerando que era genro de Secanias, filho de Eara, e seu filho Joanã havia esposado a filha de Mesulão, neto de Erequias. Até se atreviam a tecer elogios a ele na minha presença e informavam a ele tudo quanto eu expressava. E Tobias seguiu escrevendo-me suas mensagens com o propósito de me assustar e fraquejar. A nossa leitura de amanhã será no livro de Neemias, capítulos 7, 8 e 9. Eu aguardo você para essa leitura, se assim o Senhor nos permitir. Que Deus te abençoe e um abraço.